Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. O September 11 e as consequências para a Europa. Hoje faz 20 anos que aviões comerciais atacaram as torres gêmeas do World Trade Center e Pentágono nos Estados Unidos. Embora esses atentados não aconteceram em solo europeu, mas eles trouxeram consequências para a Europa. A primeira delas foi a necessidade de controles para voos comerciais, demorando mais tempo e incluindo mais custos para companhias e administradoras de aeroportos. Também perdeu-se a privacidade, já que e-mails ou mensagens por smartphones devem, entre aspas, ser controlados em nome da segurança por governos. Logo após o atentado, os Estados Unidos, junto com os países membros da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, invadiram o Afeganistão. O objetivo era encontrar Bin Laden, mentor dos atentados, e acabar com a organização terrorista Al-Qaeda. 10 anos depois, o exército norte-americano conseguiu matar o Bin Laden no Paquistão, país vizinho. Permaneceu ainda 10 anos no Afeganistão e no mês passado finalmente se retirou. A guerra custou trilhões de dólares e um cálculo com mais de 200 mil mortos, desses um pouco mais de 3 mil soldados norte-americanos. Um pouco mais de 2 semanas depois que o exército norte-americano e tropas da OTAN se retiraram, o Talibã retornou e já controla o Afeganistão com poucos focos de resistência no país. Nos atentados nos Estados Unidos foram 2.753 pessoas e mais de 220 dos aviões que caíram no Pentágono e em Shaquenville, na Pensilvânia, esse previsto para ser jogado no Capitólio. Sem contar com as vítimas que morreram em função da nuvem tóxica de desabamento das Torres Gêmeas. Segundo a onda migratória, na Europa, há uma preocupação de uma suposta onda migratória no estilo de 2015, quando milhares de pessoas entraram na União Europeia por conta do agravamento do conflito na Síria. Logo em seguida, aconteceram 2 atentados na Europa. Um atentado aconteceu na França, no Stade de France, e na casa de espetáculo Bataclan, em novembro de 2015. Foram 130 mortos e mais de 350 feridos. Inclusive, essa semana, começou em Paris o julgamento. A previsão é que dure 5 semanas. No ano seguinte, houve em 2016 ataques terroristas no metrô e aeroporto de Bruxelas. 32 pessoas foram mortas. Atentado em Viena. No ano passado, a cidade de Viena sofreu um atentado que resultou em 5 mortos. Esses foram tiroteios no Schwedenplatz, perto da sinagoga da cidade. Os terroristas se radicalizaram em mesquitas da cidade, inclusive mentindo para o programa de reintegração do governo austríaco. O Estado Islâmico reivindicou a autoria. Fica a pergunta: como distinguir terroristas radicalizados ou aqueles que praticam a religião? Houve um aumento importante de casos de discriminação contra os árabes. De todas as maneiras, o September 11 mudou o mundo para sempre e impõe desafios aos governos. A necessidade de se buscar através de negociações e pressão internacional para que os talibãs não voltem a fomentar o terrorismo. Outra forma de pressão é a financeira. Os Estados Unidos bloqueou o acesso dos talibãs a bilhões de dólares mantidos pelo Banco Central dos Estados Unidos. O mesmo caminho tomou o FMI, Fundo Monetário Internacional, que suspendeu 450 milhões de dólares. O Banco Mundial congelou o apoio financeiro, uma forma que o Ocidente encontrou para pressionar o Talibã e, quem sabe, evitar novos ataques terroristas. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de seguir o blog, o www.dricaribas.com. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.